você comentasse a opção na formação inicial em tirar um zagueiro e colocar mais um homem no meio-campo. Obrigado. Olha, boa noite. Primeiro eu queria começar explicando uma situação de circunstâncias, né? A gente sempre avalia o futebol pelos resultados, tem que ser dessa maneira, lógico. A gente trabalha com paixão, mas a gente tem que primeiro analisar as circunstâncias. Circunstâncias essa que, do time do último jogo nosso no Campeonato Brasileiro, não estou falando de contratações, estou falando do mesmo elenco, nós estamos sem 6 jogadores. Tá? Nós fomos para a Copa do Brasil dessa maneira, jogamos um clássico dessa maneira, lançamos mais jovens hoje. A fórmula ideal de lançar jovens é assim? Não. Mas o esporte não teve opção por conta do CNRD, que a gente foi proibido de manter os nossos jogadores. No nosso último jogo contra o Atlético Paranaense, a gente só tinha um atacante de lado, que era o Marquinhos. O mesmo se machuca nesse jogo, a gente tem que ir para cima com 2 laterais. Então, a gente sabe que já dentro da competição do Campeonato Brasileiro, a gente sofria com as perdas, sofria com a carência dentro do elenco, e esse início de ano ainda está pior. Por que está pior? Porque a gente lutou demais para a manutenção dos nossos jogadores. Eu acho que o maior reforço de uma equipe é a manutenção desses jogadores, e nós conseguimos. Mas hoje nós temos 6 jogadores de fora que terminaram o Campeonato Brasileiro e não podem jogar. Da linha de 4, Maidana e Júnior, Betinho, Thiago Neves, Dalberto e Marquinhos. Estou falando de 6 jogadores que iniciaram como titular na última partida. Então, assim, a gente tem que ter calma com os jovens. Alguém tem que vir falar que a gente está jogando com jovens. Mais uma estreia hoje do Rodrigo, um menino. E no jogo da Copa do Brasil, a gente precisava de um atacante. Eu tive que botar um zagueiro para frente, por uma necessidade, a uma situação que a gente vai passar. Lógico que a gente quer vencer todos, a gente quer sempre vencer. A gente trabalha numa equipe gigante como esporte, mas aqueles quem trabalham com futebol, entendem de futebol, tem que analisar também as circunstâncias. Circunstâncias essas que a gente está em reformulação, não só da manutenção do elenco e de novos jogadores que vão chegar. E nessas circunstâncias que a gente não está com nossa força máxima, a gente vai acabar por algumas vezes não tendo o nosso melhor desempenho. Mas não faltou entrega, os meninos se lutaram. Tivemos um gol mal anulado, eu acho que está aí claro para vocês. Eu não entendo de arbitragem, mas a TV falou. Tivemos um gol mal anulado, tivemos uma cabeçada do Rafa, onde a gente poderia ter, na trave, poderia ter matado o jogo mesmo assim, e acabamos tomando um gol ali no final. Então, assim, eu só peço que tenha um pouco mais de calma com os meninos. Acho que uma marca do meu trabalho é lançar jovens. Eu disputei 2 Libertadores de maneira consecutiva, e em 17 eu tinha um garoto de 17 anos como titular, que foi vendido para o Real Madrid. Em 18 eu tinha um menino de 16, que fez 17 anos com a gente, e foi vendido para o Real Madrid. Minto, o de 17 foi vendido para o Barcelona. Então, o momento de lançar jovens é de maneira gradativa com o time montado, mas nós não temos opções. O esporte tem que entrar em campo, e por conta das nossas punições, de tudo que vem acontecendo, a gente vem pagando essa conta, a gente tem que ter calma e usar os jovens. Então, acho que antes de avaliar resultado, performance, modelo de jogo, tipo de jogo, a ideia de jogo, a gente tem que analisar as circunstâncias, tá? Só para deixar isso claro. Agora vamos lá para as perguntas. Quer repetir a pergunta? Aqui é Antônio, não? repórter da Rádio Jornal. Até agora, o Sport tomou 10 gols na temporada e 7 deles partiram de bolas alçadas na grande área, pelo menos no nosso cálculo, um do Veracruz, um do Sampaio, 2 do Salgueiro, um do CRB, 2 da Juazeirense e um do Santa no jogo de hoje. Daí eu te pergunto, o que é que vem acontecendo para que tantos gols aconteçam dessa maneira e como ajustar essa questão? Obrigado. Olha, eu acabei de falar na minha explanação anterior, e você está praticamente com um time montado, mudado, um time de meninos dos últimos jogos que a gente fez, e isso requer tempo para treino, né? Não é o treinador quando pede tempo para trabalhar, porque ele precisa fazer ajuste, precisa passar comportamentos para os seus atletas, comportamentos esses que foram passados para esses atletas que estão hoje impedidos de jogar. Então, como eu vou cobrar de um Mateuzinho, que não estava no nosso grupo, de um Rodrigo, de um Pedrão, meninos que não conseguiram conviver com os nossos comportamentos, com a nossa ideia de jogo. Então, isso requer trabalho, né? Encaixe diário que a gente faz, muitos trabalhos que a gente faz de posicionamento. A gente vai ajustando pouco a pouco, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tempo de ajustar. Esse mês a gente vai jogar domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta,
e vamos usar os jovens, e só peço que entendam as circunstâncias, que não fiquem chateados com os meninos, que são nossas joias, que por contas que nós estamos pagando, eles estamos sendo obrigados a lançá-los de maneira junta. Como eu já falei, que eu não acho que é o ideal, mas é o que hoje nós temos para colocar em campo. Então, é assumir a responsabilidade, deixar os meninos de fora e trabalhar para a gente possa minimizar os nossos erros. Boa noite, Jair. Aqui é Matheus, da TV Tribuna. Por favor, gostaria que você falasse sobre a importância do gol de Micael. O primeiro gol dele como profissional no clássico, a importância isso para que ele ganhe confiança para jogos importantes como esse. Um abraço. Muito importante. O Micael tem um futuro promissor, é um 9 de muita força, tem uma patada de esquerda como poucos. Não é um menino ainda, está em formação, mas a gente, dentro da nossa análise, é um jogador que tem um futuro brilhante, por isso que está no esporte. Veio tendo algumas oportunidades no final, ainda tem um pouco de dificuldade de manter os 90, saiu hoje cansado, também é um menino, é uma situação que nós temos que evoluir, mas tem um potencial enorme, faz a parede como pouco, sustenta, tem uma canhota invejável e com certeza vai ser um dos grandes jogadores do esporte. Boa noite, Jair. Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Eu queria saber de você o porquê da mudança de postura do time do primeiro para o segundo tempo. Na primeira etapa, Sport teve suas linhas um pouco adiantadas, né? Tanto é que conseguiu marcar o gol numa saída de bola errada do Santa Cruz, mas no segundo tempo acabou ficando um pouco mais atrás, né? Marcando um pouco mais no seu campo defensivo, o que ocasionou a pressão que o Santa Cruz exerceu durante o segundo tempo. Olha, a resposta é simples. Um time que estava vencendo, jogando em casa, contra um time gigante que é o Sport com meninos, veio para cima. Não foi o Sport que se acovardou. Em nenhum momento a nossa estratégia foi a gente recuar. Mas a gente tem que combinar com o nosso adversário, né? Adversário esse que está jogando em casa contra um Sport com menos 6 jogadores que terminaram a campanha que nós permanecemos na Série A, e uma equipe que veio para cima porque precisava do resultado, né? Não foi uma situação da gente para com eles, foram deles para com a gente, né? E mesmo assim tivemos bola na trave, tivemos chance para matar o jogo, mas infelizmente a gente passou, que a grande arma do Santa Cruz eram os cruzamentos, né? A gente passou isso bastante e acabamos sofrendo de uma arma que a gente sabia. Então agora é assumir a responsabilidade de tantos jovens que vêm jogando, né? Mais uma estreia hoje com o Rodrigo, de tantos jovens, a gente tirar aprendizado. Não foi o nosso planejamento nesse momento. Se nós tivéssemos os 6 jogadores que estão impedidos de entrar no BID, eles estariam jogando hoje. A gente estaria jogando o Clássico, estaria jogando a Copa do Brasil, estaria jogando esses jogos principais com força máxima, mas vale lembrar, eu falei das circunstâncias, vou bater muito nessa tecla, que nós estamos impossibilitados de poder usar esses atletas. Então agora é ter paciência, né? Proteger os meninos, que são joias da casa, são joias do esporte, e assim a gente vai usando, tentando extrair o máximo deles para que a gente possa ajudar nessa formação desses atletas e não prejudicá-los, né? Com culpa, com apontando o dedo. Temos que ter paciência para a gente não queimar as nossas joias. Jair Ventura, Wellington Araújo, da Rádio Clube, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 aspectos, Jair. Primeiro, sobre o Toró. Me fale dessa contratação que o Sport já anunciou, atacante que chega do São Paulo. E me fale também qual a previsão que foi passada para você sobre a volta do Thiago Neves. Daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias, qual a previsão de volta do Thiago Neves e sobre a contratação do Toró? Obrigado. É bom você falar, né? Porque parece que a gente está parado no mercado. Não, a nossa diretoria vem trabalhando forte em reforçar. Todos viram, né, que aconteceu no final do último ano, a gente precisando de algumas posições, e a nossa diretoria não para de trabalhar para ter reforços. Já temos 2 trabalhando com a gente, não só o Toró como o Maxwell, mas não podemos ainda utilizá-los. E sobre nem ele, nem os 6 últimos jogadores que a gente contou no Atlético Paranaense, como eu já falei. Então, e sobre o Thiago, essa semana ele já se apresenta, agora tem que, né, infelizmente, teve que ficar esse tempo todo fora para ganhar a forma física melhor, para que possa voltar a nos ajudar, né? Um jogador esse que foi importantíssimo no nosso Campeonato Brasileiro da Série A, e que ele possa voltar para nos ajudar ainda mais.
Jair, boa noite. Com um empate entre Sport e Santa que aconteceu agora há pouco, o Leão chega a 5 partidas sem vencer na temporada e com muitos jogadores ainda para estrear. Esse início ruim te preocupa? E como você imagina a melhoria da equipe com os reforços caseiros que o Leão tem para estrear na temporada? Obrigado. Olha, não só os reforços. Eu bati na tecla que acho que a grande contratação de uma equipe é a manutenção das suas principais peças. E o Sport conseguiu fazer isso. Nós renovamos Maidana, renovamos Dalberto, renovamos Marcão, né? O Marquinho permanece, o Thiago permanece. A nossa diretoria lutou para renovar todos esses atletas, mas infelizmente hoje eles não podem jogar. Então, assim, você quer ganhar sempre, cara. Pode ter pessoas competitivas que nem eu, mas mais não tem. Pessoas que gostam de ganhar mais do que eu não tem, podem ser igual. Mas a gente tem que entender que nós estamos com jovens que não conhecem o nosso modelo de jogo. O Rodrigo sequer vinha jogando na base, hoje entrou num clássico. E a gente está usando jovens atrás de jovens, eu já falei que não é a maneira ideal de lançá-los. Eu acho que tem que ser de maneira gradativa, no time já encaixado, assim como foi uma marca em todos os trabalhos que eu passei. Mas por uma situação de punição que nós tivemos, a perda desses 6 jogadores que estão treinando com a gente, mas ainda não estão aptos a jogar, a gente vai lançando jovens, né? Então, assim, a gente tem que ter um bom senso e saber que essa equipe não é uma equipe que está jogando no momento, mas que a gente tem muita coisa ainda para retornar. Não estou falando nem das possíveis, das novas contratações, estou falando só da permanência de jogadores que foram importantes para a gente na nossa manutenção na Série A.